Bem, boa tarde, meu nome é Nicolas e o meu artigo é sobre um estudo que testa a conformabilidade de aços avançados de alta resistência pelo método de expansão de furos. Esse artigo ele vai praticamente abordar sobre os aços avançados de alta resistência, enfatizando as subcategorias nas quais eles são divididos, bem como as formas de processamento do mesmo. Bem, o uso de aços avançados de alta resistência, ou o AHSS, possibilita a confecção de peças com um peso reduzido e com maior capacidade de absorção de energia durante seu impacto. Porém, a forma de processamento dessas ligas traz uma série de dificuldades relacionadas à sua conformação, além de que deve-se considerar suas características próprias de estampabilidade, considerando que esses aços apresentam uma conformabilidade reduzida de bordas. O artigo basicamente demonstra uma observação sobre os materiais dessa classe, tratando da conformação de bordas. Bem, falando agora sobre as três gerações do AHSS. Bem, primeiramente o artigo vai nos introduzir a três gerações de aços avançados de alta resistência. Os aços DP, CP, TRP, FB e MS. Eles pertencem à primeira geração e apresentam uma tensão de ruptura que varia de 600 a 1700 MPa. Entre as aplicações desses aços na indústria automotiva está a confecção de para-choques, barras de proteção lateral, por conta da sua capacidade de absorção de energias em colisões, que é algo bem típico desse material. A segunda geração ela é composta pelos aços TWIP, LIP e pelos aços inoxidáveis austênicos. Eles apresentam um limite de resistência de 1.200 a 1.500 MPa e alongamento de 55 a 70%. No entanto, eles possuem um custo bem elevado que acaba inviabilizando as suas aplicações na indústria automotiva. A terceira geração de aços AHSS ela é composta pelo QIP, o nanosteel e os TBF, com propriedades mecânicas intermediárias entre a primeira e a segunda geração, apresentando um custo de produção bem mais competitivo que as outras duas. Essa primeira figura vai ilustrar bem as três gerações de AHSS e um diagrama de limite de resistência à tração contra a deformação. Pode-se observar na área verde que os aços da segunda geração são aqueles que apresentam a maior conformabilidade e uma redução de peso e aumento na resistência mecânica bem considerável. Já nessa segunda figura vai apresentar o teste de Bugge para os aços de dual phase e um nanosteel, percebendo que a evolução significativa da conformabilidade entre os aços da primeira e da terceira geração. Observando os gráficos da terceira figura, a gente pode observar como o uso de aços avançados de alta resistência na construção de estruturas de veículos ela vem crescendo bem rapidamente. Vale ressaltar que o uso de materiais avançados permite a construção de estruturas mais leves e resistentes para veículos. Corte e funcionamento dos AHSS. Bem, praticamente o artigo afirma que as propriedades mecânicas desses aços levam à rápida degradação das ferramentas de corte e estampagem que os processam. Devido à necessidade de maiores tensões para promover o corte desses aços, as folgas entre a punção e a matriz, em comparação com o processamento de aços convencionais, devem ser aumentadas. Quanto maior a espessura do metal, maior deve ser a folga entre as ferramentas. Exceções a essas recomendações incluem o processamento de bordas e a confecção de furos, sujeitos à expansão, bem como flanqueamento, e a folga ideal pode corresponder a 21% da espessura da chapa processada. A seguir, o artigo ele vai apresentar algumas propriedades que vêm chamando a atenção da indústria e de pesquisadores que atuam no segmento de aços avançados de alta resistência, a conformabilidade de bordas e um ensaio que quantifica o teste de expansão de furos. Conformabilidade local. A conformabilidade de chapas pode ser classificada como de volume ou de borda. A conformabilidade de volume ela é conhecida como conformabilidade global e ela pode ser descrita como a capacidade de conformação da chapa sem que haja falha no corpo da peça final devido à falta de ductabilidade no material. Essa propriedade ela pode ser determinada pelas curvas limite de conformação por experimentos de embutimento, estiramento e medições de ductabilidade a partir de testes convencionais de tração.
Já a conformação de borda, ou a conformação local, como se chama, ela pode ser descrita como a capacidade de estampagem do material da chapa sem que ocorra falha por fratura em uma borda ou furo da peça final. A confiabilidade de borda ela é avaliada a partir de testes de expansão de furos e a medida é conhecida como uma razão de expansão de furos. Um dos requisitos para a aplicação de aços em certas partes de um veículo é que o material selecionado possui boas características de embutimento profundo e resistência à fadiga, além da capacidade de sofrer expansão de furos. Para exemplificar, a gente pode citar as chapas de aço multifásicas de baixo carbono associadas ao TRP ou TMP, as quais foram especificamente desenvolvidas para a indústria automotiva. Eles atendem a alguns requisitos como a capacidade de absorção de energia durante a deformação. No entanto, esses aços, apesar de sua boa conformabilidade global, eles apresentam pouca conformabilidade local, o que dificulta sua aplicação. Razão de expansão de furos. O artigo apresenta a razão de expansão de furos, ou a REF, que é definida como a razão entre o aumento do diâmetro interno do colar e o diâmetro do furo inicial. À direita no slide a gente pode observar que a chapa ela é fixada por um prensa-chapas e o furo é expandido na medida que um punção cônico de 60 graus avança. O processo de expansão de furos ele difere da conformação mecânica tradicional, uma vez que a interface do furo não apresenta restrições para a propagação de trincas. Assim, os critérios de fratura dúctil do processo de expansão devem ser cuidadosamente examinados e novos critérios de fratura devem ser implementados a partir da comparação com os resultados experimentais. Aqui a gente pode ver uma chapa com o furo submetido a um processo de expansão. O teste de expansão de furos ele é um tipo de avaliação que tem uma boa correlação com o desempenho do material na produção, uma vez que esse teste vai promover o contato entre a ferramenta e chapa, simulando condições típicas da produção de peças. Influência na qualidade do furo. Diversos trabalhos relatam que a expansão de furos tem relação com o método de confecção dos furos e com a qualidade deles. O artigo cita que analisaram a capacidade de expansão dos furos do aço DP780 para furos feitos por usinagem, corte por jato da água e posicionamento. A razão de expansão de furos foi de 38% para os furos usinados e para os feitos por corte por jato d'água, enquanto os furos obtidos por puncionamento eles apresentaram expansão de 14%. A afiação das arestas de corte e a folga entre a matriz de corte e a punção afetam diretamente a qualidade das arestas da chapa e, consequentemente, o desempenho delas em operações posteriores à estampagem. Rebarba. No caso da expansão de furos feitos por puncionamento, é muito importante observar o lado da rebarba. Sempre que possível, a furação e a expansão devem ser feitas em direções opostas para que a rebarba fique localizada na parte interna do furo, ou seja, do mesmo lado da punção. A rebarba na parte externa, no caso o lado oposto da punção, possibilita a formação de trincas e, em geral, a remoção da rebarba aumenta muito a razão de expansão dos furos. Aqui a gente pode ver um exemplo dessas trincas. Aplicações da expansão de furos. A expansão de furos em chapas metálicas é usada, por exemplo, na indústria automotiva para inserir buchas de borracha nos braços de controle do sistema de suspensão dos veículos. A confecção de algumas partes da suspensão requerem que apresentem uma boa conformabilidade local. Atualmente, os aços avançados de alta resistência são pouco usados na produção de rodas automotivas. No entanto, há pesquisas em andamento voltadas para o aumento desse tipo de aplicação. Isso depende muito do design almejado para o produto, cuja obtenção depende de aços que apresentam uma boa conformabilidade local. Aqui a gente pode ver como exemplo uma roda feita de aço e logo à esquerda algumas peças cuja conformabilidade local é importante. Essas aqui elas são braços de suspensão, no caso. O flangeamento de furos também é utilizado para a produção de componentes feitos a partir de chapas finas, destinados à junção com outras peças. Na indústria automotiva, boa parte da estrutura dos veículos ela é feita a partir de chapas planas.
A redução de peso ela é obtida a partir de uso de materiais com elevada resistência e combinados com um tipo de design que maximizam a rigidez da estrutura. Uma das formas de aumentar a rigidez de uma estrutura fabricada a partir de chapas é a introdução de flanges, em que a inserção de buracos diminui o peso, enquanto o flangeamento aumenta a rigidez pelo aumento do momento de inércia diária. Conclusão. Bem, por fim, o artigo finaliza refletindo sobre como os aços avançados de alta resistência são os materiais que melhor atendem às necessidades para desenvolver veículos leves, porém enfatizando que o processamento deles também impõe novos desafios, como é o caso da conformação de bordas. Muito obrigado pela atenção.